Boa noite, pessoal. Eu só estou autorizando o pessoal que entrar aqui, que estão. É muita gente. Boa noite, boa noite. Vamos lá. E aí, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Positivo, Eduardo. Opa, boa noite. Aqui tá tranquilo também. Opa, rapaz, agora só presença ilustre. Vamos aí, gente, o pessoal está entrando aqui. Deixa eu botar o meu celular também aqui na sala para eu ficar com backup aqui se der alguma zebra no meu computador. Ai, Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite. Beleza, pessoal, boa noite, meu irmão. Hoje estamos aí com a presença ilustre aí dos pioneiros do grupo. Gedeon está aí com a gente, Severino, Antônio. O pessoal que participou lá dos nossos primeiros encontros. Foi em Severino com barbão, olha. Oi? Boa noite, pessoal. O Severino com barba aí, olha. É, rapaz. Tô quase muçulmano, mano. Então a gente começou, acho que foi em 2021, cara, com os encontros. Acho que eu já estava aqui em Florianópolis. 2021. Graças a Deus a gente teve boas notícias aí, o pessoal conseguindo aí a sua oferta de trabalho. Eu não vou me alongar muito para a gente não perder tempo assim de sugar um pouco da experiência para a gente. Então, assim, as pessoas que eu convidei para estar com a gente aqui hoje são pessoas que participaram junto com a gente lá do início, quando a gente iniciou essa questão de estar se ajudando. Calma, deixa eu tirar o som aqui, que eu estou com dois. Ai, caramba, como é que eu tiro esse som aqui? Pronto. Deixa eu tirar a câmera também. Então, a gente começou o grupo, as pessoas foram chegando, o grupo, até 4, 5 meses, até dezembro, o grupo devia ter umas 20 pessoas, gente. Hoje a gente está com quase 250 aí, mais de 250. Então, foram as pessoas que estão aqui hoje que se ajudaram no início, a gente foi descobrindo junto como o processo funcionava, e graças a Deus, todos que estão aqui conseguiram a sua job offer. Então eu vou deixar eles falarem um pouquinho, cada um vai falar um pouquinho assim de como foi participar das entrevistas, e vai dar aquela dica assim de véspera de prova, tá? Então já anota aí, as entrevistas chegando aí no sábado e no domingo, então já está todo mundo desesperado, vai ser difícil absorver muita coisa, então vai ser aquela revisão de última hora para a galera tirar nota boa no sábado e no domingo. Então, vou começar com o Antônio, depois a gente vai com o Severino. Se alguém precisar falar antes, me avisa aí. Antônio, estamos contigo. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Positivo. Beleza. Galera, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para o Eduardo de poder estar aqui novamente. Eu vou tentar ser breve também. Antônio, só uma observação, galera. Pessoal, a gente está gravando a reunião, tá? Então, quem não quiser mostrar o rosto aí, depois a gente vai tentar disponibilizar lá no grupo. O Nielsen aí está me ajudando aí para gravar, para quem não pôde participar, Legal. tá? Obrigado. Desculpa aí, Antônio. Ah, beleza, sem problema. Então, eu conheci, sinceramente, eu não lembro mais como que eu cheguei até o Eduardo e o grupo, não me lembro mais. Sei que foi no ano passado, 2022, né? Um pouco, mais ou menos igual vocês, nas vésperas do processo todo, né? Infelizmente, eu só participei de uma reunião, gostaria de ter participado mais, mas por questões de trabalho, estudo, e acabou não conseguindo, né? Agora, como eu voltei a trabalhar em horário diurno, foi possível estar aqui junto com vocês. Eu vou tentar ser rápido. Eu já coloquei a minha timeline lá no grupo para ficar mais resumido. Depois, se alguém tiver alguma pergunta específica, pergunta por lá, né? Aí eu vou respondendo. Relativo ao processo,
Eu só participei uma vez aqui junto com o Eduardo e o Severino, e eu lembro mais um, não lembro agora quem que foi. Mas me ajudou muito. Todos os conselhos que eles deram, já desde aquela época, foi muito válido, me ajudou na entrevista. E, assim, eu não vou ficar chovendo no molhado, porque o pessoal já passaram bastante coisa, né? Como vocês já viram aí, do idioma, de como se preparar, o currículo, carta de apresentação. Uma coisa que, assim, é bom ter bastante em mente é que é um projeto de vida, um projeto de imigração. Não é simplesmente uma vaga de emprego, né? Porque, assim, é uma coisa que eles vão perguntar para vocês, seja qual for a empresa, eles vão querer saber, no caso, quem vai com família, como que está a sua família em relação a isso daí, se está todo mundo tá embarcando no projeto, se está de acordo, tudo, porque, assim, é uma mudança muito grande. Então, assim, além de você vai ter idioma, a cultura todinha, você vai ter que reiniciar a sua vida toda lá, né? Então, assim, eu e o Eduardo e mais alguns outros que já estão mais adiantados, a gente já, vamos dizer assim, a gente já está se preparando para ir realmente, então a gente já está vendo todas as outras coisas que vêm depois, né? Para quem está agora iniciando ainda, que vai passar por essa parte do processo seletivo, são esses conselhos mesmo, o idioma, né? Apesar que, igual o Eduardo falou, já tá bem em cima da hora, mas, meu, tenta revisar, tenta estudar, tem muito vídeo no YouTube ensinando várias dicas, né, sobre entrevista, e basicamente eu acho que é isso. A questão da timeline eu não vou ficar repetindo o que eu já coloquei lá no texto, né? Se alguém tiver dúvida. Só uma coisa que eu queria falar, assim, eu acho que às vezes Deus prepara as pessoas para estar na nossa vida, ou a gente participar de coisas para a gente chegar no objetivo maior, né? Eu queria aqui agradecer Eduardo e os demais também pela ajuda que me deram, né? E assim, foi pouco tempo, mas valeu muito, né? Então eu agradeço, e depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar no grupo para não tomar mais tempo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Antônio, tu pode falar aí para onde tu está indo, vaga, Tá. Então, cargo, a uma minha função vaga relevante? assim, aproveitando que hoje eu vi o pessoal comentando no grupo lá a respeito eu acho que foi o Jackson, se eu não me engano, falando a respeito de cargo que a gente trabalha aqui e depois o que pode exercer lá, né? Essa questão da mudança, né? Que a gente tem que estar preparado para isso também, que muitas vezes a gente acha que, eu trabalho nessa função aqui e eu quero trabalhar exatamente nessa lá, né? Então, essa é uma das partes que a gente tem que estar se preparando para aceitar a mudança. Então, assim, eu trabalhei sempre aqui, na minha formação é de técnico eletrônico, mecatrônico, então sempre trabalhei voltado mais para a área da elétrica mesmo, elétrica, eletrônica e industrial. Lógico, a gente está sempre em contato com a mecânica, porque não tem como, tá ali junto, né? Mas, assim, as minhas atividades principais foram sempre nessa área. Só que apareceu a oportunidade lá com a vaga de eletromecânico, porque no início o que eu achava? Que a questão da profissão regulamentada, né? A elétrica lá, no Quebec pelo menos, é regulamentada, né? Se for trabalhar estritamente com eletricidade, é regulamentado, tem os órgãos de lá, regulamentadores, tudo isso daí. Então, por isso, para as empresas acaba sendo um pouco mais fácil fazer essa, vamos dizer assim, essa adaptação de utilizar esse cargo de eletromecânico, que foi o que eu fechei o contrato com a empresa, né? Então, eu estou indo para Quebec, né? A empresa ela fica em Saint Augustin, é próximo ali de Lévis e Saint-Foy, e o cargo que eu vou é como eletromecânico. Mais Perfeito. alguma coisa, Eduardo? Você... Não, acho que tá bom, acho que deu para. Isso aí que tu falou foi importante ver alguém que. O Jackson levantou a bola lá no grupo, mas ver você falando da tua experiência prática, de como foi para você, né? Teve que se adaptar. Porque todo mundo é eletromecânico, né? Todo eletrônica, eletroteca, acaba todo mundo indo como eletromecânico lá para. Então, só mais uma observação. Na entrevista, eu fiz questão de frisar isso. Eu falei assim, eu tenho conhecimento de mecânica, mas a minha experiência maior é na área da elétrica. E eu mostrei lá
para eles, por currículos, formações, diplomas, tudo, e a empresa entendeu que a minha experiência eu consigo trabalhar com essa função, né? Entendi. Perfeito. Antônio, gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta aí, como a gente está com um pouquinho de tempo ainda? Não? Vou passar para o próximo, se alguém tiver depois, quiser botar no chat aí, fica à vontade. Então vamos lá. Severino, dá para tu dar a tua Opa, contribuição? agora, meu nobre. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui nesse grupo, nessa videochamada. Faz um tempinho, né, grande Eduardo? E não poderia começar diferente, também lhe agradecendo. Já lhe agradeci muito também no privado, mas tem que deixar registrado aqui, pessoal. E foi muito importante, assim, cada dica que a gente recebeu da sua parte, meu nobre, fez totalmente a diferença, tá? Em cada simulação que a gente treinava, teve oportunidades que foi só eu e o Eduardo na videochamada, os outros não puderam participar, mas não abri mão da oportunidade. Toda oportunidade que teve a videochamada, a gente estava ali junto aprendendo. Então, pessoal, valorizem essas videochamadas aí, essas simulações, porque vale ouro. E tem muita gente que cobra caro por isso aí, e o Eduardo está oferecendo aí 0,800 aí para todo mundo. Então, quero deixar aqui um agradecimento. Agora vamos falar da minha experiência. Então, como o Antônio estava falando, pessoal, é um projeto de vida, tá? É um projeto que demanda tempo. Eu sei que, infelizmente, nem todos vão passar nessa primeira tentativa ou segunda. Eu só consegui na quinta tentativa. Então, tenham paciência e perseverança, tá? Não desistam. Se é o sonho de vocês, se é o projeto de vida de vocês, tem que insistir e persistir. Então, na minha quinta tentativa foi que eu consegui a minha oferta de trabalho. Eu também estou indo como eletromecânico. O meu caso é um pouco diferente porque eu tenho experiência como eletromecânico 7 anos e tenho 7 anos também de experiência com TI. Atualmente eu trabalho com TI, eu sou analista de sistemas, mas a minha oferta de trabalho foi como eletromecânico que eu consegui. Eu estou indo para a Frontmatec, que fica ali em Santo Anselmo também, fica perto de Levi, empresa fantástica também, multinacional. E depois eu fui contratado ano passado, já se completou um ano e ainda estou na fase do CAC. Então, mesmo depois que vocês forem contratados, paciência, tenta segurar a ansiedade, porque demanda tempo. Já vai fazer um ano e ainda a gente vai dar entrada no visto. Então, tudo no seu tempo. A ansiedade às vezes bate forte, bate pesado, você já quer estar lá, já quer chegar, mas é tudo no tempo. Também demanda dinheiro, então, pessoal, façam uma reserva de dinheiro, tá? Vocês vão gastar com traduções, com algumas emissões de documentos, então fiquem preparados, porque é chão pela frente, é tempo, paciência e um pouco de dinheiro também. Sobre a entrevista, o que eu posso deixar de dica para vocês aqui, que eu aprendi com o Eduardo, também já deve ter passado para vocês. O máximo de ligações que vocês conseguirem fazer entre a experiência de vocês e a empresa que vocês estão tentando a vaga, vai ser excelente. Por exemplo, você pode dizer, eu trabalhei 7 anos com essa tecnologia, com esse maquinário que eu sei que vocês têm, eu vi no site de vocês que vocês trabalham com essa tecnologia, trabalham com esse equipamento de produção. Quanto mais ligações vocês fizerem, mais a empresa vai identificar vocês uma familiaridade, ou seja, eita, é desse cara que a gente precisa. Ou seja, estejam próximos do que a empresa está oferecendo, do que vocês já fizeram ou querem fazer, tá? Outra coisa, se a empresa perguntar para vocês por que vocês escolheram a nossa empresa, não basta só falar, não, é porque é meu sonho morar em Quebec, é meu sonho trabalhar em outro país, porque a maioria das pessoas vão falar isso, não é verdade? Todo mundo quer mudar de país, todo mundo quer, mas digam, eu quero fazer parte da empresa de vocês porque eu tenho mesmos valores que a empresa tem, por isso que é importante estudar sobre a empresa, estudar sobre a cultura da empresa. Você pode falar, eu vi que a cultura de vocês é isso, eu acredito nessa cultura, eu acredito nesses valores, é por isso que eu quero fazer parte. Eu tenho experiência com essa tecnologia, eu vi que vocês estão realizando tal projeto, eu queria fazer parte desse projeto, queria contribuir com esse projeto, eu me identifico com esse projeto, ou seja, quanto mais vocês conhecerem da empresa, mais vai dar aquele match, vai dizer, não, esse é o cara que a gente está precisando. Pois é mais importante do que você, as especificações técnicas, né, é você ser a pessoa. É mais importante o savoir-être, o ser. Ser a pessoa que gosta de trabalhar em equipe, ser a pessoa que é aberta à aprendizagem, a pessoa que gosta de compartilhar conhecimento. É sempre bom vocês falarem isso. Não, je suis ouvert à l'apprentissage, à partager les connaissances, a trabalhar em equipe, você sabe, tu sabe. Ou seja, mostre o máximo que vocês estão abertos, são adaptáveis. Eu quero me adaptar a isso, eu consigo me adaptar.
aquele cara que consegue se modelar isso, que não tem dificuldade, não, eu quero posso trabalhar à noite, ou seja, mostre que vocês querem aquela vaga, que vocês querem fazer parte da empresa. Tranquilo? Eu acho que essa é a contribuição, Eduardo. Qualquer dúvida aí, estou aberto aí para responder. O Severino é um exemplo legal, gente, que ele aprendeu francês muito rápido, cara. Quando eu cheguei a fazer simulações aí com o Severino, cara, assim, a evolução dele foi muito boa. Tava com sangue nos olhos mesmo para conseguir. E o interessante que o Severino falou, o Severino nos últimos 7 anos ele está trabalhando com TI. E nos 7 anos anteriores que ele trabalhou na área de eletrotécnica, eletromecânica, e ele está indo como eletromecânico, mesmo com a experiência tendo sido há 7 anos atrás. Então, tipo, ele conseguiu mostrar que a experiência dele é válida, é relevante, e isso fez toda a diferença aí para ele conseguir a vaga que ele conseguiu. Claro que também ele estava com o francês já pronto para entrevista, né? Trabalhou muito. Então, mas assim, você pode estar assim, cara, mas o meu francês tá básico. Cara, se você botou que o teu francês está básico lá no currículo, eles sabem que o teu francês está básico. Não dá para aprender francês em uma semana, cara. Então, até que eu recomendo o pessoal, se o teu francês tá capenga ainda, pelo menos uma apresentaçãozinha, já que se você já está estudando há um tempo, e o resto você vai no português. Você tem que ir no teu ponto forte. Se o teu ponto forte é a experiência, foca nela. Agora não dá tempo mais de aprender francês, não. Tá? Vamos jogar limpo aí. Quem já está bom no francês, beleza. Mas o Severino foi alguém muito legal de estar fazendo parte assim dos pioneiros nossos lá, porque era perceptível a cada semana a evolução dele no francês. Severino, muito orgulhoso aí de ter visto que você passou. Severino conseguiu o CAC dele aí recente, aí, esses dias. A gente está sempre se falando aí, um falando para o outro as etapas aí. E, enfim, ele está no caminho ainda, não chegou no Quebec ainda, mas está no caminho. Os dois que já chegaram no Quebec vão entrar daqui a pouco. Vamos lá, Gedeon. Gedeon tem uma história legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fiquei feliz hoje de estar aí com vocês para explicar a minha situação com o Eduardo. Eduardo foi um cara, não tem explicação. Sempre quer ajudar, olha, vou explicar aquela pessoa que você é, parceiro. Maravilhoso, gente boa, sempre aberto para ajudar as pessoas que não sabem. Você não tem palavra para te explicar, tipo de pessoa como que você é. Então eu vou explicar um pouquinho de uma história que foi um pouco diferente, né, gente? Eu sou estrangeiro, na verdade. Eu vim de fora do Brasil, mas faz 10 anos que eu moro aqui no Brasil. Então a gente participava, eu, Severino, tinha mais uns outros aí, se tocando, trocando ideia, falando sobre como que é a entrevista e tal. Nas primeiras entrevistas que eu fiz, fui chamado para quatro vagas para 2021, fui chamado para 4 vagas. Então, pessoal, umas dicas importantes que Eduardo sempre passa, eu vou passar aí de novo com vocês aí. Severino falou ponto forte mesmo é saber o que a empresa faz. Tipo assim, estuda sobre a empresa, faz uma biografia sobre a empresa. Porque, na verdade, às vezes, eles vão perguntar, o que você sabe da nossa empresa? Eles sempre perguntam. As 4 entrevistas que eu fiz, as 4 entrevistas me perguntaram sobre o que faz a empresa. O que você sabe sobre a nossa empresa? Então, vocês têm que ter um básico, o que a empresa faz. Vocês conseguem explicar, a empresa faz biscoito, a empresa faz tal, conseguir saber o que faz a empresa. A outra coisa também, tem que ver encaixamento do seu perfil para a vaga. Se você vai se candidatar para eletromecânico, o mecânico, o soldador, tu tem que mostrar seu perfil é perfeito para a vaga. Não, mesmo que não sendo perfeito, mas tu tem que saber vender. Como eu servi no falou ali, eu tenho uma máquina, eu sei que vocês trabalham com a máquina, eu tenho uma ideia dessa máquina. Tem que tentar explicar o melhor o que você sabe fazer na área. Ele tem mais uma coisa que eu queria falar sobre ele sempre pergunta, não sei, as 4 entrevistas que eu fiz, os 4 entrevistas me perguntando o que eu já fiz de bom, qual projeto que eu já fiz na empresa, o projeto. Que tipo de projeto eu já fiz na empresa para ajudar a empresa? As 4 entrevistas que eu fiz me fez a mesma pergunta. Que projeto você já fez e conseguia ajudar a empresa?
Então, ali você tem que preparar mais ou menos um projetinho que você já fez, ou tentar inventar alguma coisa que você já fez e que deu certo na empresa. Consegue desenvolver bem. Não, na entrevista, não vá com pressa, pessoal. Vocês vão com pressa, mesmo você falando francês fluente, se você vai com pressa, você vai falar coisa com coisa. Você não vai conseguir explicar, vender você para a empresa. Entendeu? Eu, nas primeiras 2 entrevistas que eu fiz, eu fui com pressa. Começando falando coisa com coisa, rapidão, tentando, explicando, e não deu certo. Nas 2 últimas entrevistas que eu fui ver, e nas 2 primeiras entrevistas que eu fiz, eu vi que as pessoas, eu já percebi que não deu certo, daí eu mudei o ritmo. Aí nas 2 últimas entrevistas, eu consegui mudar um pouco, mais devagar, mais com calma. Quando você vai com calma, você consegue refletir melhor, para você dar uma resposta melhor. Então, nas duas últimas entrevistas, eu fui chamado para os 2, fui aprovado para os 2. Entendeu, pessoal? E mesmo assim que eu tenho uma das vagas que eu me candidatei como eletromecânico, pessoal. Eu fui contratado como soldador, porque eu expliquei no currículo que eu faço solda. Então, o pessoal me falando assim, como a vaga você não tinha tanta experiência, a vaga era, acho que 5 anos de experiência, eu tinha mais ou menos uns 3 meses só. Eu tinha começado na trabalhar de eletromecânico. Então, eles falaram, como você tem solda, você faz solda, a gente já tem pessoas com mais tempo, com mais anos de experiência, então eu vou encaixar vocês como soldador, se você aceitaria. Imagine, a gente tá fazendo tipo assim, uma entrevista, me perguntando se eu vou aceitar uma vaga de se eu vou aceitar de soldador, né, pessoal? Tipo assim, é bem saber conseguir explicar melhor o que vocês vão vender. É seu perfil que você vai vender para a empresa. Tenta encaixar melhor. Quando você encaixa melhor, a dica é 100% vai dar boa. Então, pessoal, é isso mesmo. Fiquei feliz de explicando um pouquinho de minha história com vocês. Se prepara, vá com calma, sem pressa, sem estresse. Quando você chega mais tranquilo, mais tipo assim, não vai com pressa, tu vai conseguir explicando melhor para os entrevistadores o que você sabe fazer. É isso aí, pessoal. Fiquei feliz de conversar um pouco com você, explicando a minha situação. Eduardo, gente boa. Olha, não tem. Os outros também que participaram, mas Eduardo foi o cara de nota 10, que sempre está aí apoiando gente. Esse aqui, como o Severino falou aqui, é zero, não paga nada. Nem um centavo. O cara está fazendo serviço de graça. Esse tipo de serviço, pessoal, é cobrado, cara. Tem gente para abrir só tipo assim, para fazer um vídeo com vocês aí, você não gastar em dólar. Eles vendem curso, é tudo de graça aí, pessoal. Tem que dar valor para isso, para esse trabalho que o Eduardo está fazendo, e continuam trabalhando junto com a gente consegue desenvolver melhor fazendo entrevista. Obrigado, pessoal. Valeu, Gedeon. Gedeon é uma pessoa assim que eu tenho muito orgulho assim de estar junto com a gente, porque nas primeiras vezes que o Gedeon entrou nas nossas reuniões, e tipo, as reuniões que a gente fazia em 2021, gente, era quando dava 5 pessoas, era recorde de audiência. Entendeu? Aí ele chegou, eu lembro que ele chegou e falou assim, cara, mas eu sou auxiliar. Será que eles vão me Verdade, chamar? auxiliar de mecânico e tal, será que dá certo? Eu falei, cara, esquece que tu é auxiliar, foca nas tarefas, cara. Foca nas tarefas. Mostra o que você faz. E ele fez isso. Ele fez o currículo dele mostrando o que ele fazia como auxiliar que ele foi chamado para eletromecânico. E aí ele contou para vocês essa coisa foi muito interessante, né? Tipo, tinha pessoas com mais experiência do que ele para a vaga e a empresa encaixou ele para soldador. Então, ele soube se vender, né? É igual o vídeo que eu botei lá do rapaz que entrevistou mais de 1.000 brasileiros, né? Que ele falou, né? Que o imigrante é o empreendedor de si mesmo, né? Quem tem que conseguir se empreender é você, mostrar as habilidades que tem é você. Senão, se não for você, cara, tem que chegar acreditando que dá, cara. Então, o Gideão foi a transformação de crença, cara. Não estava acreditando em nada e conseguiu, né? Conseguiu. Eu acho que é bem importante a gente ouvir, né, de quem passou essas dicas aí. Eu acho que teve uma pergunta aqui pro Severino. O Vitor Hugo perguntou se você aprendeu
francês sozinho, autodidata? Como é que foi essa... Beleza. Rapaz, na primeira entrevista que eu participei foi em 2020, eu acho. Eu fiz um preparatório com a Pantufla, né? De 15 dias, só focado naquela vaga. Só que, tipo, foi decoreba, né? Eu, tipo, não compreendia 30% do que eu estava falando. Então, na hora da entrevista, eu fiquei perdidão. A menina falava uma coisa, eu falava outra. Falava uma coisa, eu falava outra. Não passei nessa entrevista. Então, a partir desse momento, eu percebi, não, preciso melhorar o francês. Então, não necessariamente eu adquiri outro curso, né? Comecei a estudar pela plataforma Cultive. Não sei se vocês conhecem. Cultive com K. Totalmente gratuita, tem uma professora lá que tem videoaulas do básico ao avançado. Então cai de cabeça, mano. Não tinha grana para investir. Hoje em dia tem muito curso gratuito que tu consegue na internet. Então, estudei, tinha a disciplina de estudar todos os dias. Todos os dias eu fazia uma aula, tentava revisar. Outra coisa, facilitou meu aprendizado. Todos os slides que eu via, eu transcrevia. Tudo que estava em tela, eu reescrevia tudo em uma mão. Facilitou o meu aprendizado, tanto melhorou minha leitura quanto a escrita. E também eu escuto o rádio do Quebec todos os dias, né? Pelo menos 1 hora de rádio eu escuto, que também ajuda na compreensão. E uma vez por semana ou duas eu fazia videochamada com outros amigos também, para a gente bater papo só em francês. Então é isso, você se esforçando um pouquinho, fazendo um pouquinho todo dia, tu destrava esse francês e vai avançar rapidão. Beleza? E sem gastar praticamente nada, só teu tempo mesmo, mas se dedica, cai para cima. Isso aí, gente. Lembrando que a fluência na língua não te garante um bom desempenho, né? Você tem que se preparar. Exatamente, Eduardo. Desculpa, né? Mesmo você fluente no idioma, se você não consegue desenvolver bem na entrevista, você não vai passar. Você tem que tentar, consegue explicar o que você sabe fazer. Seu perfil tem que encaixar na vaga e você consegue explicar o que você sabe fazer. Senão, mesmo falando francês, você não vai conseguir a vaga. Exato, porque eu já tenho uma vivência com o francês antes de saber que o Quebec existia. Eu já estudo francês há muitos anos. E na, eu não cheguei a enfrentar uma entrevista sem chegar preparado, assim, né? Sem saber as perguntas que iam cair, ensaiar e tal. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse sem ensaio, sem treinamento, sem saber o que ia falar, eu teria fracassado. E como eu fracassei outras vezes também, principalmente porque às vezes tu está fora do perfil da vaga também, enfim. Mas uma coisa que me ajudou. Por que que... Ah, mas pô, são 10 perguntas, são 20 perguntas? Como é que vou saber... Se você souber responder todas essas perguntas que a gente treinou durante todo esse tempo aqui, talvez a pergunta não seja feita, mas você está com a resposta lá na ponta da língua. Então, às vezes, uma pergunta pode ser feita que não tem nada a ver, ou às vezes um comentário que a pessoa faça que não tem nada a ver e que com a pergunta, mas assim, você, cara, a resposta que eu ensaiei pô, vai caber aqui, vai caber. Eu, por exemplo, agora eu vou dar mais uma dica aqui, que eu já compartilhei com alguns que estão fazendo a preparação individual comigo. Normalmente, no final, eles pedem para você fazer uma pergunta. Uma não, né? Ah, tem perguntas para fazer? Então, normalmente, pessoal, qual é o prosseguimento do processo? Como é que vai ser as próximas etapas? O ideal é fazer pergunta que você esteja preocupado em mostrar que a empresa está em primeiro lugar para você, entendeu? E você também conseguir se vender. Então, eu assisti um vídeo de um rapaz francês, até compartilhei com o William, ele estava dando uma dica para entrevista de emprego, aí uma das perguntas que ele recomenda você fazer, ele fala assim, se eu passar na empresa, daqui a 1 ano, eu desempenhei bem o meu papel, o que eu fiz para ter desempenhado bem esse papel? É uma dica que ele dá. Eu achei meio complicado. Eu falei, cara, é complexo fazer pergunta desse jeito assim. Pô, o cara se projetar daqui a 1 ano. Eu adaptei. Eu cheguei e falei assim, a vaga minha era para técnico de monitoramento de rede, e eu perguntei, eu vi que na descrição vocês disseram o que vocês querem que um técnico de monitoramento de rede faça.
Ok. Eu entendi, como vocês viram aqui na entrevista, mas eu queria perguntar para você, eu perguntei diretamente ao gestor da área, o que você considera como um bom técnico de monitoramento de rede? Aí ele parou, pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas vamos lá, gostei da pergunta. E ele falou, ele deu acho mais ou menos umas 3 características de que ele considerava. A minha resposta para uma das perguntas, que era por que você é o candidato ideal, essa pergunta não foi feita durante a entrevista, mas eu linkei as características que ele falou com a resposta. Eu falei, já que você acha que um bom operador faz isso, então eu vou te mostrar que eu tenho a capacidade de fazer isso, porque aí eu fui e dei os exemplos, ó, eu faço isso e dei um exemplo, eu faço isso, dei um exemplo, faço isso, dei um exemplo, e deu para ver os olhos dele brilhando. Então, quando você chega preparado na entrevista, você dificilmente é pego de surpresa, entendeu? Então, você já tem uma gama de resposta para várias perguntas. Então, de alguma forma, você vai conseguir responder. O Gedeon, lembrei agora, o Gedeon deu um exemplo ali. Um projeto que você fez para a empresa. Onde é que a gente trabalhou isso aí? A gente trabalhou isso aí na pergunta, que leva a votre plus grande réussite? Qual é o seu maior sucesso na empresa? Então, eu distribuí com vocês uma técnica de você apresentar um problema, mostrar quem é você nisso aí, qual a ação que você fez e o resultado. É um jeito de você mostrar um projeto que você participou na empresa, uma melhoria que você fez. Então, eu recomendei, pessoal, faz pelo menos umas 3 aí, que pode ser que a primeira normalmente é uma grande, mas tem alguns exemplos pequenos, alguma coisa de resultado que você fez e que aconteceu na empresa, e isso pode pode fazer diferença, entendeu? É o tipo de coisa que, se você não se preparar, você não vai conseguir responder. Pode até conseguir responder, né? Mas você, com uma resposta sistematizada, organizada, os pensamentos organizados, fica muito mais fácil de você vender seu peixe. Tá? Então, foram essas as experiências aí que os nossos 3 amigos aí compartilharam com a gente. Eduardo, desculpa te cortar rapidinho. Essa pergunta aí eu também fiz na minha entrevista, aprendi com você, mestre. Essa pergunta coringa aí, eu fiz essa pergunta. O que vocês esperam de um bom eletromecânico? Fiz exatamente isso, a pergunta. E também o olho do entrevistador brilhou. Então, pessoal, fica a dica aí. Essa pergunta é mágica, hein? Ela respondeu, disse, eu sou justamente essa pessoa, e expliquei o porquê também. Fiz esse link. E com certeza, numa pergunta dessa tão surpresa, você vai ficar marcado. Eles vão lembrar de você, não. É aquele candidato, marcou de alguma forma, entendeu? Você vai ser lembrado. Fica a dica da pergunta coringa do Eduardo. Isso eu não lembrava não, Severino. Boa. Então, assim, pega a pergunta e adapta para a sua realidade, gente. Você pode... Só que é sempre o que eu falo. Por exemplo, você ter exemplos de coisas que você fez no teu trabalho, de acordo com o que a vaga está pedindo, te dá mais credibilidade. Entendeu? Isso é muito importante, assim, você apresentar o que você está... Você tentar provar, né? Porque só falar, eu sou bom em trabalho em equipe. Tá, mas por que você é bom em trabalho em equipe? Você tem que... Não precisa nem deixar a pessoa perguntar para você, eu sou bom em trabalho em equipe porque todos os projetos que eu desenvolvi, enfim, na minha carreira, na empresa, na minha experiência, foram em equipe, eu consegui trabalhar bem isso, eu também tenho uma boa liderança, assim, eu consegui tirar as coisas boas de cada um da equipe e graças a isso o projeto saiu muito bem, tá? Então, é o tipo de coisa que é bom ter exemplo, gente. É bom. Toda a competência seguida de um exemplo, ela vai fazer toda a diferença. Eu vi aqui que subiu algumas coisas no chat. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Tem a pergunta, valeu, Gideon. Tem a preocupação aqui da Natália. Natália, se você botou que você é iniciante, a vaga está pedindo intermediário, mas você já botou que é iniciante, então vai, porque alguma coisa no teu currículo impressionou eles. Tá? Então vai no teu ponto forte. Então provavelmente a tua experiência é relevante para a vaga
é só se você acha que se você não vai conseguir fazer em francês, mas tenta mostrar que você está empenhado em aprender, já começou curso, enfim, é o tipo de coisa que você pode fazer para tentar contornar, né, essa deficiência que você tem aí, tá? Porque agora já é opinião minha, né? Vocês já ouviram falar do tripé que o pessoal fala muito aí, né? Que é experiência, idioma e formação, né? Que é importante ter os três, mas eu considero que cada um tem um peso diferente. Eu acho assim que experiência tem tipo peso 3, idioma peso 2, formação peso 1. A experiência conta muito, conta bastante. Às vezes, dependendo da vaga, o idioma vai contar mais, mas normalmente eles querem a pessoa que já saiba fazer. E se a pessoa já sabe fazer e fala o idioma, melhor ainda. Agora, a pessoa que chega só com a formação e o idioma, já fica mais difícil. Não vou dizer que é impossível, tá? Não estou aqui também para desanimar ninguém, mas a experiência é um ponto muito forte nisso aí. Vamos lá. Fizeram um teste de proficiência. No ano passado, se bem que o Gedeon e o Severino... Severino, você foi da Journée Quebec Brasil ou América Latina? Da Journée Brasil. América Latina não fui chamado. Ah, tá. Então, porque você chegou a fazer aquele teste da École Quebec lá? Não, eu acho que, Eduardo, cada caso é um caso. É verdade. Não fiz. Eu acho que vai precisar agora só no estágio do visto, que eles vão pedir um comprovante de idioma, de proficiência. Mas, pelo que eu vi, é bem tranquilo, porque teve um colega que, inclusive, já teve o visto aprovado para eletromecânico para a mesma empresa, que ele mandou um comprovante do... Não sei se vocês conhecem o aplicativo Babel, que é tipo um Duolingo, é um concorrente. Pronto, ele fez um curso ali de preparação, emitiu um certificado, traduziu, enviou, junto com o pedido de visto, e foi aprovado só com o teste do Babel. Entendeu? Então, eles são bem tranquilos nessa parte. Eu vou fazer um da Aliança Francesa que tem, custa R$ 50. É um teste virtual também, vou fazer esse e vai estar tranquilo para comprovar nesse estágio. Mas até então não pediram para apresentar nada não sobre proficiência. No meu caso, teve algumas pessoas que a própria Quebec Antech chamou a gente para fazer o teste online, né, da École Quebec. Tá? Aí, por quê? Eles estão fazendo... Algumas pessoas tiveram dificuldade aí na aprovação de visto porque não conseguiram comprovar idioma. Então, assim, nesse período de visto para o trabalho temporário, gente, não é o DELF, não é aqueles TCF, tá? Agora é só um comprovante, assim, alguma coisa que prove que você tem alguma vivência com a língua. No meu caso, já dei entrada no visto. O que a consultora de imigração pediu, que a empresa contratou, foi diploma que eu tinha, que a minha vaga exige inglês também. Então, eu apresentei alguns diplomas de inglês e apresentei também de francês e o teste de proficiência. Beleza? O Enoque aí levantou a mão. Fala aí, Enoque. Tá sem som. Boa noite. Boa noite. Desculpa pelo sotaque, né? Às vezes não vou conseguir se exprimir certinho em português, né? Mas eu vou fazer esforço para você entender. Então, sobre a questão que o irmão Severino e o Gedeon e o Eduardo acabou de falar, conseguir se vender, né, na empresa. Então, eu tive também essa dificuldade, né, de se expressar, não é se expressar em termos de saber fazer, não. Como que eu posso me vender na empresa, que a empresa saiba que eu sou capaz de realizar aquele projeto que ele precisa, né? Por exemplo, assim, eu já perdi quase 3 entrevistas, por causa de falar coisa por coisa, né? Coisa por coisa. Então, o jeito que o Gedeon falou, você pode saber falar língua, mas o fato de não saber se explicar certinho do que você consegue, você é capaz de realizar. Então, são coisas que me deixam cair. Então, são as empresas boas mesmo, mas o fato de não saber se expressar é que complicou a situação. Então, atualmente, graças a Deus, como eu entrei nesse grupo aqui, estou aprendendo muita coisa, né? Estou aprendendo muita coisa,
Acho que, se Deus quiser, nessas entrevistas, Deus vai colocar a mão e vamos passar. Porque consegui captar muita coisa. Então, sobre saber se vender, um projeto que você conseguir realizar na empresa. Vou dar um exemplo, não sei se aqui se serve ou não serve. Na empresa que a gente fabrica, a gente trabalha, eu já expliquei que a gente trabalha como supervisor e mecânico. Então, quer dizer, na metalúrgica, na fábrica de peça. Então, houve uma situação na empresa que houve muita demanda. Só travou para mim ou para todo mundo aí? Travou aqui também. Travou. Parece até sério, né? Parece até que na hora que ele ia falar o problema, interrompe o negócio. Continua no próximo episódio. Pois é, bem na hora, né? Bem na hora. O Jackson, já que o dele travou, vou passar para o Jackson aí que levantou a mão. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aí. O pessoal retornou aí, um assunto importante, foi o último aí que a gente falou, sobre o teste aí. Acho que o Eduardo falou aí que ele fez, eu também fiz. Eu sei oficialmente que tem uma empresa, acho que alguns aí vão concorrer, a Biscuit Leclerc. A Biscuit Leclerc, ela faz esse teste, tá? No início faz uma entrevista com você e depois ela exige esse teste de você aí. Raramente ela pega alguém que não consegue um B1, só se você tiver uma experiência muito larga. Mas fora isso, se você não conseguir um B1, para a Biscuit Leclerc fica complicado, tá? Para quem vai concorrer aí, ficar atento a isso. Beleza. Põe a cabeça. Obrigado. Eu já cheguei a fazer prova para a Biscuit Leclerc. Prova não, entrevista. Não cheguei a fazer prova. Algumas pessoas fizeram prova técnica também. Biscuit Leclerc, eu fui convocado para trabalhar para eles de operador de produção, mas eu não aceitei na época porque eles tinham falado que eu posso ir sozinho, eu tenho que deixar minha esposa. Eu falei, não tem como. Entendi. Aí Biscuit Leclerc, eles são bem um pouco exigentes sobre o idioma mesmo. Eu acho que o João voltou lá. Ô Enoque, você tá como João aí. João é teu nome brasileiro? Como é que é isso aí, cara? Liga o microfone aí. O meu celular deu problema, é por isso que estou usando o celular do meu irmão. Ok, beleza. Tá. Então isso que eu estava dizendo, saber se vender. Então, na empresa onde que eu trabalho, tive uma situação de muitas demandas, né, na produção. Aí a empresa precisava comprar uma máquina de produção, né, para produzir. Aí eu, como supervisor, eu dei uma ideia na equipa, porque nós temos supervisor, nós temos mecânico, temos soldador, temos montador. Então, eu dei uma ideia no diretor, junto com a equipa, a gente tem como fabricar a máquina ao invés de comprar. E depois o diretor disse, então, se conseguir realizar esse projeto, você que é supervisor lá na fábrica, então se encarrega com esse projeto, vê se vai dar certo. Então, eu peguei o soldador, peguei toda a equipa. Aí ficamos atrás da máquina, a gente, na parte mecânica e na parte de solda, eles conseguiram fazer a carcaça, né, soldar, e a gente comprou motor, a gente montou painel elétrica, e a gente colocou a máquina, e a máquina está produzindo, a máquina está trabalhando. Às vezes a empresa gastar para comprar a máquina, mas a gente conseguiu montar a máquina de produção na própria empresa. Não sei se esse aqui serve também como experiência. É um prático que, dependendo da vaga que você está indo, se for área de indústria, então é um exemplo válido, com certeza. Isso mesmo, e na indústria, na produção. Então, perfeito. Para quem está indo para a indústria, gente, exemplo de máquina que parou e tu ajudou a botar para funcionar Isso. É um negócio, cara. Tenta lembrar de alguma coisa. Ah, mas eu participei com a equipe. Cara, você faz parte da equipe, tu participou, então é exemplo para usar, entendeu?
Uma vez a gente também, sempre a gente tem esse problema, né, na produção. Sempre acontece que a máquina quebra, tem parada sem querer, muitas coisas que acontecem. Então, quando acontece esse tipo de coisa, realmente você como encarregado tem que ter capacidade de não parar a produção, de procurar outra alternativa, de criar alguma forma, uma coisa assim, que a empresa não perda a produção, né? Procurar fazer alguma coisa. Isso aí. Acho que é isso daí. Estou com a participação especial aqui, gente. Então, é quase isso aí. Então, eu precisava saber aquela ideia, se vale, também posso supor ele como uma coisa que a gente realizou, pessoalmente eu realizei ele, né? Então, acho que para você que já passaram, que já sabe como que funciona, será que dá ou não dá? Vamos lá, desculpa, eu perdi um pouquinho aqui. Me perdoa aí, gente, que hoje eu fiquei numa situação complicada, eu estou tendo que ficar de babá ao mesmo tempo que estou aqui com vocês, tá? O Jackson levantou a mão aí, Jackson? Só mais um ponto, Eduardo, não tomando muito tempo de vocês. Nada. O Gedeon falou ali sobre ele não aceitou uma proposta de trabalho porque falou que a família ia depois. Nenhuma empresa, o governo do Canadá também não faz isso, o governo de Quebec proíbe você de levar uma família. Esse período que eles pedem é de adaptação, tá? Porque pode ser que você não se adapte, tenha que voltar com toda a família, é todo um processo. Mas em nenhum momento você é proibido de levar a sua família, é mais uma questão financeira sua, porque você arca com esse gasto. Tá? Mas a empresa e o governo de Quebec em nenhum momento proíbe você de levar a sua família no momento que você está indo. É mais uma questão financeira sua e a preocupação em de adaptar também. Só que, na verdade, não foi assim, o Jackson, que eu não assisti. Na época, eu me candidatei como operador de produção. Na época, o não valia para levar a família, sabe? A gente estava Então, eu fui chamado como operador de produção, daí só que a moça me falou, não, você vai só você. Se já conseguir uma vaga de operador também, vocês vão poder fazer o processo junto. Daí eu falei que não aceitei na hora, né? Como eu deixar minha esposa aqui, daí eu vou para outro país deixar ela. Falei que não. Daí se eles conseguem dar a minha esposa uma conta de trabalho também, eles falaram que vão ver, daí não me deu retorno. Só que na época, no QC, não dava para levar a família. Só que agora mudou a lei em janeiro agora, acho que esse ano, e qualquer NOC, eu acho que NOC C, B, o que for, você consegue levar a família. Foi mudado agora, recentemente, em janeiro, mas na época que eu fiz entrevista, não era autorizado. Ok, só não perde essa oportunidade, tá, pessoal? Se falar com vocês, a família pode ir daqui a 3 meses? Pode, daqui a 4 pode, porque como o Gedeon falou, e mudou a lei agora, os NOCs aí estendidos aí estão dando direito à família aí. Na verdade, os NOCs sempre deram direito à família aí. O que mudava muito é que a sua esposa não tinha direito ao visto de trabalho agregado Isso, ao seu. exatamente. Então, se perguntarem vocês, segue em frente. Não, é ótimo. Agora o operador, qualquer NOC ali, vai embora. Não fala que não, né? Deus me livre. É isso aí. Valeu aí pela oportunidade. Certo. Tem uma pergunta aqui do Gabriel perguntando se acho que era do Gideon, perguntando se ele foi reprovado. Como é que é? Na vaga de eletromecânica ele foi reprovado, exigiu o francês iniciante, mesmo assim foi reprovado. Ele não foi chamado porque tinham pessoas que tinham mais experiência do que ele. Aí, por conta disso, outra pessoa entrou como eletromecânico e ele foi chamado teve a oportunidade de ir como soldador. Exatamente, Eduardo. Jonathan levantou a mão aí, não estou vendo. Boa noite mais uma vez. O pessoal aí que graças a Deus já passou esse processo, né, do Quebec Intech, mais ou menos com quantos dias, 15 a 20 dias, o prazo, ou teve alguns que foi avisado na hora, que passou na entrevista? Rapaz, essa pergunta vale ouro. Todo mundo querendo nesse momento agora é todo mundo louco aqui o tempo para saber mais ou menos o prazo.
Ó, depende muito da empresa, cara. É difícil responder. Tem empresa que responde na hora, se gostou já de você e viu. Tem empresa que demora mais um pouquinho para responder. Então, é difícil ter uma resposta concreta para você, entendeu? O Antônio aí vai compartilhar um pouquinho do... Bom, pessoal, essa questão aí do tempo, é o que o Eduardo falou mesmo, vai variar de uma empresa para outra, né? No meu caso lá, eu fui contratado pela Leclerc também, né? Depois vamos dizer assim, posso dizer que depois da penúltima entrevista, eles marcaram mais ou menos, acho que uns 15 dias a um mês, né? Eles falaram, fica aguardando o e-mail, a gente vai agendar mais uma última entrevista que era assim, praticamente só para validar mesmo, né? Então, ela repetiu algumas perguntas que já tinham feito, mas nessa parte de adaptação como imigrante, né? Já não era mais questões técnicas, né? A penúltima entrou questão técnica, tudo, mas nessa última entrou mais essa parte de adaptação, tanto eu quanto a família lá no local. No meu caso foi isso, eu acho que foi em torno dos 20 dias, mais ou menos. O meu levou 4, então assim, não tem um padrão, né? É difícil dizer. Gente, agora estamos com a presença aí do Jackson. Vou aproveitar porque a gente só tem 9 minutos ainda de live aqui. E o Jackson já está lá no Quebec, ele cedeu o tempo dele, ele está no horário do intervalo dele lá na empresa, tá deixando de fazer o lanche dele tranquilo para compartilhar um pouquinho aqui das dicas aí para entrevista, revisão de prova, anota que Jackson é craque. Contigo, Fala, Jackson. pessoal. Boa noite. Boa noite, Jackson. Inclusive, eu anotei aqui para passar para vocês, hein? Então, assim, ó, dica para entrevista. Quem vai fazer online, acredito que não é o caso de vocês, mas sempre tem que ter um plano B. Celular e computador, link aberto, posicionado. Um deu falha, o outro tu já vai lá e start. Aconteceu isso comigo. Meu computador não estava funcionando o som. Desliguei e linkei no celular para poder fazer entrevista. Cara, para quem já fez entrevista sabe como que é, a apresentação conta muito. Se portar, responder olhando no olho do entrevistador, no caso, para quem vai conseguir fazer em francês e quem não vai conseguir fazer, olha para ele e para o tradutor poder responder. Eles gostam muito disso. Estudar sobre a empresa, estudar sobre a cidade, sobre a região, cultura, festa, características que eles tenham em separado, isso ajuda muito mesmo. Eles vão perguntar com certeza por que vocês escolheram imigrar, qual é o plano de imigração de vocês, tenham isso em mente para poder responder. Eu tô indo para lá porque um amigo meu disse que é muito legal. Cara, já escutei respostas dessa aqui no grupo. Teve uma outra absurda também que o cara cantou a entrevistadora, então não façam isso, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que está aqui, que ele é meu cúmplice camarada, não sei se ele está ainda aqui, o Júnior Severino. A gente fez muitas entrevistas simulatórias. Ele passou, graças a Deus. E falta mais um ainda do nosso trio que fazíamos partes ali, eu, Fagner e ele. Que a gente treinava isso em francês, para melhorar o francês, para melhorar a postura, para poder responder essas perguntas. Tem acho que umas 15, 16 perguntas que estão no site do Quebec Entete que eles se baseiam em mais ou menos a regra geral. Eles gostam muito quando você usa os termos deles aqui, para quem for falar em francês. Diz que está estudando, para quem não está, mas tem que estar estudando. Escuta a rádio deles aqui, que fala sobre economia, sobre a cultura. Cara, eu me cerquei de todas as informações possíveis que coletei aqui no grupo, com o Eduardo, e com o nosso pequeno grupo que nós fazíamos ali, aula de conversação, para tu ver, eu sou de Santa Catarina, o Júnior é de Recife e o Fagner de São Paulo. A gente não se conhece fisicamente, mas a gente tem essa amizade, a gente criou esse laço de amizade aqui. Então, para conseguir a aprovação, o que eu mais posso... Eles vão perguntar também, às vezes, sobre ponto forte, ponto fraco. Diz que o ponto fraco de vocês é o francês.
Não vão dizer que eu não gosto de trabalhar em equipe aqui. Eles valorizam muito o trabalho em equipe. É bom se acostumar. Para quem vem para a usinagem, estuda o GDIT, que é aquele tolerâncias gerais de normas ali. Eles usam aqui o imperial, que é o polegada milesimal, então é diferente. Para quem vem para a área da mecânica também. Então, assim, se cerquem principalmente de informações da empresa, da cidade, plano de imigração, o francês, é a primeira linha aí em tudo ali, e manter o foco na entrevista. Dizer também que vocês têm um plano de imigração, que a família de vocês também é favorável à imigração. Então, assim, eu fiz umas 9, 10 entrevistas, nem me recordo. Mas, graças a Deus, no último ano, eu consegui passar em 2. Como até mencionei lá, em ramos diferentes. Uma trabalha com confecção de portas e janelas, eu trabalhar numa máquina plasma, e consegui a vaga aqui na de usinagem. Mas foi assim, muita luta, muita pesquisa, pegando os toques de quem passou, de como é que está aqui. Eles não são de outro mundo, tem coisas que eles fazem aqui que para nós brasileiros é comum e até um pouco já ultrapassado. Não pensem que vão vir para cá. Internet 5G no celular, não. 3G e tem um lugar que não pega. É ruim. Então, assim, tem as mesmas dificuldades que a gente aí. Talvez vão perguntar por que vão querer sair do Brasil. Digam que é um plano de educação para os filhos, de uma evolução profissional. Eu acho que essa seria a minha contribuição. Esse grupo aqui me ajudou muito. O Eduardo fomenta isso aí, a gente conversa, tenta ajudar. Planejamento familiar também, no meu caso, eu vim sozinho. Minha esposa e minhas filhas vão chegar agora dia 25 de maio. Admito para vocês, não é nem um pouco fácil. Para quem realmente é família, é uma pedrada todo dia. Mas, assim, a gente tem que se manter forte porque tem o objetivo de trazer a família para cá. Vai dar saudade, vai. A gente está nesse início aí. Mas, assim, é bom, cara. Aqui ele é muito legal. Eu estou na cidade de Sherbrooke, uma cidade de 200 mil habitantes, mas é muito tranquilo. Muito mesmo. E eu acho que é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta para poder responder. Pessoal, eu vou atropelar e entrar rapidinho para falar um pouco do Jackson. Toda live que eu entro aí, que ele tá, eu falo. Esse cara foi muito importante para o meu projeto e as conquistas que eu tenho até hoje. É um cara sensato pra caramba. Ele não floreia nada, ele te fala a realidade. E mais uma vez aqui, nesse grupo aqui, já agradeci em outras lives e mais uma vez eu agradeço esse cara. Esse cara foi muito importante para o meu processo de imigração. Que bom, que bom. Jackson é 10, hein? Jackson, obrigado aí, os dois, pela contribuição. Gente, já está acabando, tá? Quero agradecer a todos vocês. Vou pedir para a gente fazer aquela foto oficial aí. Eu falei que essa é a última. A gente vai ter mais para frente. Vamos dar uma pausa, que acabou a feira, então o pessoal vai dar uma relaxada aí. Se participar daqui foi bom para você de alguma forma, por favor, compartilhe lá no grupo, ou pode mandar para mim, para a gente incentivar outras pessoas a estar aqui também, porque a nossa intenção é ajudar, beleza? Então, vou dar um print aqui, hein? Quem quiser dar um sorriso aí, a hora é agora. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. As lives vão ser interrompidas momentaneamente, mas o grupo continua ativo, pode perguntar lá. Tá? Vimos exemplos bons aí de pessoas que conseguiram, então não desistam. Tá? E se alguém quiser ainda, eu estou com um pouquinho horário aí para quem é individual, troca uma ideia comigo, beleza? Mas, foi um prazer ter estado com vocês aqui, tá? E eu espero que aqueles que foram chamados para a entrevista realmente sejam chamados. E compartilhem com a gente como foi a experiência, se passarem, se não passarem, mas comentem lá no grupo e vamos nos apoiando aí. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima aí. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite, boa sorte.